Então, vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashat Devarim. A verdade, estamos começando um novo livro, então vamos primeiro falar um pouquinho desse Sefer Devarim, e também esse Shabat é um Shabat especial, sempre a Parashat Devarim, ela vai ser lida num Shabat chamado Shabat Hazon. Então, já vamos explicar o que é esse Shabat Hazon, o que se trata o Sefer Devarim, e vamos entender alguns detalhes aqui importantes da nossa Parashá. E, como a gente sempre fala, o mais importante do nosso estudo de Torá é a gente tentar trazer alguma coisa para a nossa vida, de todo estudo, que ajude a gente a mudar e ajude a gente a se transformar em pessoas melhores. Então, Sefer Devarim, o último livro da Torá, de novo, parece que foi ontem, já estamos de novo terminando mais uma vez o ciclo de estudo da Torá, Baruch Hashem, mas nunca é o mesmo estudo, sempre a gente vai aprofundando, aprendendo alguma coisa nova de cada uma das parashiot. O Sefer Devarim, ele, por um lado, parece que é um livro que não tem muitas novidades. Por quê? Porque em termos da história do povo judeu, terminou a história do povo judeu praticamente. O Sefer Devarim, a gente explicou, quando o Sefer Bamidbar, perdão, a gente explicou bastante quando a gente estudou as parashiot, ele é dividido em duas partes. Ele começa a falar um pouquinho a partir do segundo ano que eles estavam no deserto. O primeiro ano do deserto, ele vai ser principalmente tratado no livro de Shemot. Aí, do segundo ano, vai ser tratado no comecinho do Sefer Bamidbar, e, de repente, o Sefer Bamidbar ele vai dar um salto, e ele já vai para o final dos 40 anos, as últimas viagens. A gente viu na Parashá Masei, ele vai descrever todas as 42 viagens que o povo judeu fez durante os 40 anos que eles estavam no deserto, e essas viagens elas se concentraram principalmente nos primeiros e no último ano que eles estavam no deserto. Então, existe, entre aspas, um buraco de 38 anos do que aconteceu no deserto, porque provavelmente não aconteceu nada que fosse importante isso ficar registrado para as futuras gerações, que trouxesse algum ensinamento eterno que a gente vai poder também usar nas gerações seguintes. Então, a Torá, o Sefer Bamidbar, ele terminou com o povo judeu já na entrada de Eretz Israel. Eles fazem as conquistas já da região do outro lado do Iardém, do Rio Jordão, e eles já estão prontos para a entrada em Eretz Israel. A gente terminou vendo também que 2,5 tribos acabaram ficando do lado de fora, então lá dentro da terra de Israel só vão entrar 9,5 tribos, e vão começar as últimas 5 semanas de vida de Moshe Rabbeinu. Então, o Sefer Devarim é um livro que ele aconteceu em 5 semanas. Então, olha que interessante como os livros da Torá eles são muito diferentes em termos do conteúdo, em termos do estilo de cada um dos livros. Esses dias, um dos alunos me perguntou por que Hashem ele fez 5 livros, não fez um único livro. Então, cada um dos livros da Torá ele tem uma forma única, ele tem um conteúdo único, ele tem... A gente percebeu, por exemplo, a diferença muito grande do Sefer Shemot para o Sefer Vaikra. O Sefer Shemot ele fala bastante da história da saída do Egito, da construção do Mishkan, e, de repente, o Sefer Vaikra já não conta mais nada da história do povo judeu, começa a falar sobre coisas de santidade e a doença da Tzarat, coisas mais espirituais. E, finalmente, depois o Sefer Bamidbar volta a descrever muitos erros, muitas tragédias que aconteceram para o povo judeu no deserto. O Sefer Devarim, então, em termos de história, praticamente terminou tudo, porque o povo judeu já está para entrar na terra de Israel, já faleceu Miriam, já faleceu Aaron, e agora é a despedida de Moshe Rabbeinu. As últimas 5 semanas de Moshe Rabbeinu, ele vai aproveitar esse tempo com seus últimos discursos para preparar o povo judeu para a entrada na terra de Israel. Qual que é a preparação necessária? Eles vão, pela primeira vez agora, eles estavam, entre aspas, num aquário, eles estão numa UTI espiritual, desde a saída do Egito, com, infelizmente, todo o envolvimento que eles tiveram com as idolatrias, com as imoralidades egípcias.
eles passaram por um curso intensivão de 40 anos, não foi tão intensivo assim, foi um curso bem longo, mas eles se purificaram completamente. Toda aquela geração, na verdade, a geração que saiu do Egito não entrou na terra de Israel por causa do erro dos Meraglim, dos espiões. Então, temos uma nova geração que está entrando agora na terra de Israel, e eles vão ter, pela primeira vez, um contato um pouco mais direto, um pouco mais forte com a idolatria. A gente não sabe mais hoje em dia o que é o Yetzer Hará, a má inclinação da idolatria. A gente já não tem mais esse Yetzer Hará da idolatria. Os nossos sábios, só para darem um pouquinho do gosto, hoje em dia seria o envolvimento das pessoas com a imoralidade e até o descontrole que as pessoas têm com as questões alimentares. Quer dizer, a gente não consegue nem mesmo aguentar uma mesa de doces e não sair comendo um monte de coisas que acabam fazendo mal para o nosso corpo. Imagina quanto a gente teria de autocontrole diante de uma idolatria que, na época, isso trazia diretamente, imediatamente, um prazer para a pessoa quando ela praticava a idolatria. Então, Deus, ele tirou esse Yetzer Hará com a destruição do Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado. Então, esse Yetzer Hará, hoje em dia, a gente não consegue entender. A gente lê essas histórias aqui, a gente escuta esses discursos de Moshe Rabbeinu falando do cuidado com o Yetzer Hará, da idolatria, e a gente não consegue nem entender. A gente pensa que se a gente estivesse lá, certeza que a gente não faria idolatria, e a coisa não é tão simples assim. Teve uma vez um dos grandes reis de Israel que se desviou do caminho, infelizmente. A história do povo judeu é marcada por reis muito tzadikim e também reis muito rechaim, reis muito que se desviaram muito do caminho e desviaram o povo atrás de idolatria. E desses reis era o Menashe, e ele, infelizmente, se afundou na idolatria e levou o povo também para a idolatria. E certa vez um rabino que estava dando uma aula para os seus alunos e falou: meu colega Menashe, e começou a contar um pouco da história, da idolatria que ele fazia, e o Menashe apareceu para ele num sonho e falou: quem você pensa que você é para me chamar de meu colega? Então ele falou: se você vivesse na minha época, o Yetzer Hará que eu tinha, você levantaria a sua túnica e sairia correndo para fazer idolatria. Você não tem ideia o que era o Yetzer Hará, a atração que tem a idolatria. Então, Moshe, ele tem todo esse conhecimento espiritual, ele sabe a força do Yetzer Hará na área de idolatria que vai ter aqui na época que o povo judeu vai entrar na terra de Israel, então ele já vai começar dando discursos muito duros, muito pesados para preparar o povo judeu. Então, esse é o conteúdo do Sefer Dvarim, diferente dos outros 4 livros da Torá. Ele é todo escrito em primeira pessoa, é Moshe Rabbeinu que está falando diretamente com o povo. Durante toda a Torá até agora, Deus transmite as coisas para Moshe Rabbeinu. Então, a Torá ela está escrita em terceira pessoa, mas agora é Moshe que assume o comando e os discursos finais dele vão ser muito baseados na lembrança do que aconteceu nesses 40 anos. Para quê? Para que eles aprendessem com os erros e não voltassem a errar de novo. Então, a ideia desse retrospecto aqui que Moshe Rabbeinu já vai começar na nossa Parashat Dvarim é para que as pessoas enxerguem os erros que foram cometidos, aprendam com os seus erros e não voltem a cometer novamente o mesmo tipo de erro. E também, um dos pontos que a gente comentou, vamos só falar agora no comecinho, e aí a gente começa a ver os detalhes da Parashá. Esse Shabat, ele é chamado Shabat Hazon, é o último Shabat antes de Tisha B'Av, o dia mais triste do ano. Já estamos numa época aqui das 3 semanas, falamos um pouquinho ontem da aula sobre as 3 semanas, da aula sobre Tisha B'Av. Então, as 3 semanas elas são marcadas por leituras especiais de Haftará. A leitura que a gente faz depois da leitura da Torá, da Parashá da semana, a gente faz a leitura da Haftará. Então, a leitura da Haftará de 2 semanas atrás era da Haftará de Matot, que é Divrei Irmial, as palavras de Irmial. Depois, na semana passada, a gente leu a Parashá, a Haftará, Shimud Var Hashem,
escute as palavras de Hashem, que está também no livro de Irmial. E, por último, nessa paraxá, a gente vai ler a Haftará de Hazon Yeshayahu, as visões de Yeshayahu da destruição do nosso Beit HaMikdash. Infelizmente, as pessoas não levaram a sério. Quando veio todas as profecias, quando vieram os profetas da época chamar a atenção do povo judeu, eles não foram escutados. As pessoas achavam que era uma falsa profecia. Imagina como Deus vai destruir o seu próprio Beit HaMikdash, a sua própria casa, e eles não levaram a sério todos os avisos, todas as chamadas de atenção, o que a gente chama de torahá, a repreensão que os profetas eles davam para o povo naquela época, e infelizmente a gente sabe qual é o final da história. Tanto o primeiro Beit HaMikdash quanto o segundo Beit HaMikdash foram destruídos, o povo judeu foi levado para Galut, foi levado para o exílio, e ainda estamos dentro desse exílio, por mais que muitos Yehudim voltaram para Eretz Israel e vivem hoje em dia dentro de Eretz Israel. A gente ainda é considerado que a gente está no exílio, quer dizer, espiritualmente, não temos mais o nosso Beit HaMikdash, a nossa espiritualidade está muito abaixo do que a gente poderia, e a gente está esperando Bezrat Hashem pela vinda do Mashiach para a reconstrução do Beit HaMikdash, e a gente possa voltar a viver em Yerushalayim Abnuyá, a cidade de Jerusalém reconstruída. Estamos falando em termos espirituais, obviamente, já existe a cidade material, mas foi destruída espiritualmente a cidade de Jerusalém, e que a gente possa voltar a ter uma época de paz e tranquilidade dentro de Eretz Israel. Então, um detalhe aqui muito interessante é que essas 3 Haftarot, elas têm um lembrete, o que a gente está trabalhando nessas 3 semanas, e a gente vai ver que isso está conectado com a nossa Parashat Devarim. A primeira Haftará é Divrei Irmial, as palavras de Irmial, o uso da boca, cuidado com o que você fala, cuidado com o Lashon Hará, para não denegrir pessoas. Segunda Haftará, Shimud Var Hashem, escute as palavras de Hashem, cuidado com os ouvidos, com o que a gente escuta, de não ficar escutando, de falar mal dos outros. E, por último, Hazon Yeshayahu. O que é o Hazon? A visão do Yeshayahu. Olhar as coisas de uma maneira, de uma ótica positiva, olhar o bem das coisas, olhar sempre de uma maneira que a gente, Bezrat Hashem, vai procurar o que cada um tem de melhor e não o que cada um tem de pior. Daqui a pouquinho a gente volta aqui, eu quero trazer um trecho aqui da nossa Haftará, que são palavras muito duras aqui do profeta Yeshayahu. Quem sabe ajuda a gente a se preparar no nosso processo de tchuvá, quer dizer, todos esses dias de tristeza. Deus ele não gosta de tristeza, mas a gente sabe que, da mesma forma que a alegria tem os seus efeitos em vários traços de caráter que a gente tem que trabalhar, a tristeza ela também tem um certo efeito de despertar a gente, de querer voltar justamente para uma época alegre, para uma época boa. Então, a tristeza tem o lado da reflexão, tem o lado de querer corrigir as coisas erradas que a gente fez. Então, essa é toda a ideia das 3 semanas, essa é toda a ideia do que Moshe Rabbeinu quer do povo, com os discursos que ele vai fazer. Então, aqui, por mais que esse livro, o Sefer Dvarim, ele também é conhecido como Mishneh Torah, como a repetição da Torá. Por que tem esse nome? Como a gente já explicou, a gente vai estar voltando, através dos discursos de Moshe, aos principais acontecimentos, entre eles, muitos dos erros graves que o povo judeu fez. Não faltaram erros, desde o bezerro de ouro, os espiões, todas as reclamações que o povo judeu fez no deserto, que eram seguidas normalmente de duros castigos que Deus aplicava no povo judeu. Tudo isso vai sendo relembrado por Moshe Rabbeinu aqui nesses discursos finais, nas suas últimas 5 semanas de vida. E a Parashá, ela começa com as seguintes palavras: Eile advarim asher diber Moshe el kol Israel. Essas são as palavras que Moshe Rabbeinu ele falou para todo o povo judeu, ninguém ficou de fora, já que a pessoa que ficasse de fora, depois ele ia argumentar, assim o Rashi fala para a gente,
As pessoas que estão fora iam argumentar, olha, esse discurso não foi para mim, porque se eu tivesse escutado e tivesse lá, eu teria refutado, eu teria mostrado para Moshe que não está certo. Então ele queria que todo mundo tivesse lá para escutar e entender que ele está falando com cada um do povo judeu, Be'ever Yarden, Bemidbar, Ba'arava, Molsuf, Ben Paran, o Ben Tufel, Velavan, Vechatzrois, Vedizahav. Então, o Rashi, ele chama a atenção que vários lugares que estão sendo mencionados aqui, na verdade, eles já são parte do começo da bronca que Moshe Rabbeinu está dando para o povo. Por exemplo, o nome de Zahav, ele tem a ver com Zahav, com ouro. Isso lembra para a gente do bezerro de ouro. Então, cada um desses, Urashi explica, cada um desses nomes, ele é um lembrete de algum lugar onde foi feito uma transgressão de Am Israel. Então, por que Moshe ele está dando a bronca dessa maneira tão leve, ao invés de mencionar qual foi a transgressão, ele simplesmente fala o lugar, ele menciona um lugar que remete à transgressão e os nossos sábios falam que isso já foi suficiente para o povo judeu fazer tchuvá. Moshe Rabbeinu, ele está cumprindo aqui, nos seus últimos dias de vida, suas últimas 5 semanas de vida, uma mitzvah da Torá que a gente tem também hoje em dia, mas tem que tomar muito cuidado para saber cumprir essa mitzvah, que é a mitzvah de Oreach Tohiach Etamitecha. A gente tem a mitzvah de repreender o nosso companheiro quando a gente vê um companheiro fazendo uma transgressão. Só que essa mitzvah, quando a gente escuta a mitzvah, muita gente pensa, comigo mesmo, pode deixar, tem aquelas pessoas que têm uma alegria de poder dar uma boa bronca em alguém. Então, infelizmente, não é isso que a Torá quer, não é causar alegria, ao contrário, a gente tem que sentir uma dor quando a gente tem que dar uma bronca em alguém, chamar atenção, e a gente só pode chamar a atenção de alguém se for por amor, porque eu me preocupo com essa pessoa e eu quero ajudar ela. Então, isso vem na continuação do versículo, que é velot sa alav het, e que a transgressão, ela não recaia sobre você. Se alguém chamar atenção de uma maneira dura demais e machucar o outro e afastar ainda mais a pessoa dos caminhos corretos, então não só ele não fez uma mitzvah, ele fez uma transgressão. Moshe Rabbeinu, ele tem um papel difícil. Por exemplo, está escrito que quando Aaron Cohen ele faleceu, que o povo inteiro chorou, e um choro muito pesado, todo mundo sentiu muito a falta do Aaron Cohen, aquele que era Oev Shalom, Verodev Shalom, que ele ama a paz, e ele persegue a paz com todas as forças dele, e onde ele podia fazer shalom, encontrava amigos que brigaram, encontrava o marido e esposa que discutiram, e ele conseguia fazer shalom com uma grande sabedoria. Ele encontrava pessoas que fizeram transgressão, ele abraçava e a pessoa fazia tchuvá. Uau, se o Aaron soubesse que eu sou um transgressor, ele ia atravessar a rua, ele veio me dar um abraço, e ele fazia tchuvá através dessa atitude do Aaron. O povo inteiro chorou. A morte de Moshe Rabbeinu não está escrito que foi o povo inteiro que chorou. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu ele tem um papel difícil, ele é o juiz do povo, ele é a pessoa que dava as broncas do povo, ele que resolvia. Então, quando tem um caso, 2 vizinhos que brigaram e agora eles vão para Moshe Rabbeinu, esse terreno é meu, esse terreno é meu. Moshe Rabbeinu vai falar, olha, pelas leis da Torá, o terreno é dele. Então, o outro já está bravo com Moshe Rabbeinu, já não gosta de Moshe Rabbeinu. O Aaron, ele conseguia fazer shalom, o papel dele era fazer shalom. Moshe Rabbeinu, o papel dele é ser a pessoa mais dura aqui na situação, ele que tem que julgar, ele que tem que dar as broncas, mas mesmo assim, Moshe fazia isso com maestria. Moshe tinha um amor infinito pelo povo judeu. Quantas vezes ele estava disposto a entregar a própria vida em prol do povo judeu, ele viveu em prol do povo judeu 24 horas por dia, e também na morte dele, ele morreu também pelo povo judeu. Significa que essas últimas 5 semanas de vida, ele podia ter ido curtir a vida, passar mais com a família, fazer arrumar as coisas dele. Não, ele de novo está preocupado com o povo, ele vai fazer esses discursos
pelo amor que ele sente por Deus e pelo seu povo, pelo povo judeu. Então, alguns detalhes, por que ele deixou agora para as últimas 5 semanas, ele concentrou todas as broncas para dar aqui de uma única vez. Então, primeiro ponto, como ele ama o povo judeu, e ele quer que essa bronca que ele vai dar possa entrar no coração das pessoas, que é isso que a gente tem que querer quando eu dou uma bronca em alguém, querer o bem dessa pessoa, que essa pessoa melhore. Então, ele esperou um momento que ele sabia que o povo vai estar emocionado, o povo já entendeu que está chegando a hora de entrar na terra de Israel, e Moshe não vai entrar junto com ele, já foi avisado, Deus já várias vezes repetiu na Torá que Moshe não vai entrar, porque não santificou o nome dele, toda a história lá que ele bateu na pedra, e ele deixou de fazer um Kiddush Hashem que ele podia ter feito. Então o povo está emocionado agora, e a pessoa emocionada, o coração dele está mais aberto. Então Moshe aproveitou a emoção das pessoas para colocar coisas importantes no coração delas. Fora isso, quando uma pessoa tem últimas palavras que ele quer dizer, então a gente presta mais atenção, porque com certeza a pessoa vai falar coisas importantes e coisas especiais. Então também ele deixou essas informações todas como suas últimas palavras perante o povo judeu. Terceiro ponto, como Moshe ele está prestes a morrer, então o povo entendeu que essas broncas é para o bem deles. Moshe não tem mais nada a ganhar com isso. Quando a gente dá uma bronca, normalmente, que não é a forma como Hashem gostaria, quando a gente dá bronca para receber alguma coisa em troca, tem alguém me incomodando e eu dou a bronca para a pessoa parar de me incomodar. Então, é para mim, não é que eu estou pensando no bem do outro. Moshe Rabbeinu, ele quis mostrar que 100% da intenção dele é o bem do próximo. Então, como ele já está para falecer, todo mundo entendeu, ele não quer ganhar nada para ele. Tudo que ele está fazendo é em prol do povo judeu. Um outro ponto também, em vez dele ficar toda hora chamando a atenção do povo, ele reuniu. Por quê? Porque ele sabe que broncas machucam, broncas doem. Então, ele não quer machucar ninguém, ele não tem nenhuma alegria de ter que dar uma bronca em alguém. Ele entende que o papel dele como líder, de se importar com os outros, às vezes precisa dar uma bronca, mas ele sabe que broncas doem. Então, ele não quer causar dor no povo dele, ele quer ajudar. Então, ele junta essas broncas para não ficar várias vezes machucando o povo com essas broncas. E, por último, olha que impressionante o que era a sensibilidade de Moshe Rabbeinu. Ele sabe que uma pessoa que recebe uma bronca, ela fica envergonhada depois, quando ela encontra a pessoa que deu a bronca nela. Imagina uma pessoa foi flagrada por alguém fazendo uma coisa errada e a pessoa chama a atenção dela. Quando essa pessoa volta a encontrar com aquele que viu ele fazendo a transgressão e que deu bronca nele, ele quer sumir, ele quer desaparecer, ele tem vergonha por ter sido chamado a atenção que a pessoa viu ele fazer uma coisa errada. E Moshe, com essa sensibilidade, ele deixou para dar as broncas na véspera do falecimento dele, para as pessoas não sentirem mais vergonha, já que ele vai falecer, as pessoas não vão ter a vergonha de ficar olhando para ele nos dias depois que eles receberam essa bronca. Tudo isso mostra a motivação 100% Leshem Shamaim, fazendo tudo em nome de Deus, fazendo tudo pelo bem do povo, por amor. É isso que tem que ser uma crítica, tem que ser por amor. E um ponto aqui muito interessante, por que isso foi feito de uma maneira tão leve? Porque estamos falando aqui de uma geração muito elevada. Baruch Hashem foi suficiente só mencionar o nome de lugares que faziam alusão a transgressões e o povo judeu já fez chuvá. Mas vamos voltar, a gente falou sobre a Haftará aqui do profeta Yeshayahu. Vamos ver as palavras do profeta Yeshayahu. A gente vai ver que não está batendo com essa ideia de dar uma bronca um pouco mais leve. Palavras de Yeshayahu, Razon Yeshayahu, a visão de Yeshayahu ben Amoz, Asher Hazá al Yehudá Yerushalayim, essa visão que ele viu sobre Yehudá e sobre Yerushalayim, Bimei Uziel, Yutam, Ahaz, Verrizkiel, Malrei Yehudá.
Então, nessa época desses reis que reinavam lá em Yehudá, Shimu Shamayim Veazina Eretz, então que escutem os céus e que ouça a terra, que Hashem diber panim gidalti veromamti vehem pashubi. Deus está falando, eu criei essas crianças, eu criei os meus filhos, Am Israel, e eles estão transgredindo contra mim. Então, a gente sabe, a época do primeiro Beit HaMikdash, infelizmente, o povo judeu estavam se envolvendo com idolatrias, com assassinato, com relações proibidas, justamente as 3 mitzvot que Deus falou para a gente, é melhor você entregar sua vida do que tropeçar aqui nessas transgressões, e o povo judeu justamente estava tropeçando nessas transgressões. Prestem atenção agora às palavras do Yeshayahu, Yadá Shor Koneu, Vehamor Evus Balav. O boi, ele conhece o seu dono, e o burro, ele conhece a tigela do seu possuidor, do seu dono. Israel lo yadá, mas o povo judeu não conhece. Ami lo itbonen. O meu povo, ele não reflete. O meu povo não faz resbona nefesh, não para pensar e refletir sobre os seus atos. Olha que palavras duras. Baseado nesse passuco, olha que interessante, o Tratado de Makot fala que uma pessoa que faz certas transgressões da Torá, ele recebia como castigo receber 40 chicotadas do Beidin. E a Gemara, o Talmud, fala que o chicote ele era feito com o couro de um boi misturado também com o couro de um burro. E por que justamente esses dois animais? O Talmud responde baseado nesse versículo. Vêm os animais que reconhecem seu dono e eles vêm bater naquele que não reconheceu o seu dono. Se a pessoa ela fez uma transgressão, ela foi contra o que Deus pediu, isso é um sinal que a pessoa não reconhece que ele tem um dono, ele não segue as ordens do seu Criador, diferente do boi e do burro, que seguem a vontade do seu dono e conhecem quem é o seu dono. Quer dizer, palavras muito duras aqui do Yeshayahu, que estão falando que os seres humanos eles estavam num nível abaixo do nível dos animais, porque os animais pelo menos reconhecem seu dono e o povo judeu naquela época nem reconhecer o dono do mundo, eles estavam reconhecendo, indo atrás das idolatrias, das imoralidades e do assassinato. Então, é difícil entender como que Moshe Rabbeinu deu uma bronca tão leve e Yeshayahu deu uma bronca tão pesada. Então, a resposta não é que o Yeshayahu é mais bravo do que Moshe Rabbeinu e o Yeshayahu ele saiu distribuindo pancadas em todo mundo porque ele tem um lado um pouco mais rigoroso, nada disso. A diferença está nas gerações, a diferença está nas palavras finais aqui do Pasuk, do Yeshayahu, Ami lo mitbonen, o meu povo não reflete. Estamos falando uma diferença aqui de gerações. A geração do deserto, por mais que eles cometeram muitos erros, eles são chamados de Dora Deá, a geração do entendimento. São pessoas que refletem, são pessoas que param para pensar e para olhar em que caminho que eles estão indo. Essa geração aqui da destruição do Beit HaMikdash, infelizmente, era uma geração que não escutava as torahot, as broncas, as repreensões, as advertências, nem dos seus maiores neviim, nem dos maiores profetas que tinham naquela época. Então, essa precisou ser a bronca que o Yeshayahu ele deu no povo inteiro. Por que isso? Isso se assemelha ao nível que uma pessoa ela dorme, se ela tem um sono leve, então é só encostar na pessoa, ela já acorda. Se alguém tem um sono mais pesado, precisa balançar um pouco mais. Se a pessoa está dormindo muito pesado, precisa às vezes até jogar água na pessoa para a pessoa despertar. Então essa foi a diferença da geração do deserto, que foi suficiente só mencionar nomes que eram uma alusão às transgressões, eles já fizeram tchuvá, enquanto aqui na geração do Yeshayahu precisou um discurso muito duro para o povo judeu,
e mesmo assim a gente sabe a consequência é que eles não conseguiram consertar os seus maus atos e acabaram tendo o seu Beit HaMikdash, o seu templo sagrado, destruído, e eles foram para o exílio, e infelizmente no segundo Beit HaMikdash ainda pior, porque a primeira destruição eles entenderam depois a gravidade dos atos deles e eram atos externos, eram coisas que eles perceberam rapidamente a gravidade do que eles faziam e eles fizeram tchuvá, eles se arrependeram e 70 anos depois o Beit HaMikdash foi reconstruído. O segundo Beit HaMikdash, ele foi destruído por causa de ódio gratuito e de Lashon Hará, são erros mais internos, como a pessoa enxerga os outros, como a pessoa ela se comporta na cabeça dela, como ela vê o mundo, isso é algo muito mais interno e, infelizmente, já passaram quase 2000 anos e a gente ainda não conseguiu reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Significa, ainda não consertamos esse erro original que aquela geração acabou cometendo e que levou à destruição do nosso Beit HaMikdash. A gente lê os livros de Shmirat HaLashon, a gente escuta aulas, a gente escuta broncas, mas, infelizmente, a gente vê como é difícil a gente conseguir não fazer Lashon Hará, não julgar as situações de uma maneira negativa, e é por isso que a gente continua, ano após ano, chorando em Tisha B'Av pela destruição do nosso Beit HaMikdash. Tem um outro ponto aqui interessante, que Moshe está dando essa bronca no povo judeu, começa realmente só através de um remes, uma dica, e o povo já começa a fazer tchuvá através disso, depois Moshe começa a relembrar a história e marcar os pontos principais que aconteceram. Por exemplo, como a gente falou, o bezerro de ouro, ele vai relembrar também o erro dos meraglim, dos espiões, vocês não confiaram em Deus, vocês mandaram espiões, eles voltaram falando mal da terra e, infelizmente, tivemos um decreto e uma geração inteira perdeu a oportunidade de entrar em Eretz Israel. Então, tudo isso vai ser relembrado por Moshe Rabbeinu. Mas tem aqui, no meio das broncas aqui de Moshe Rabbeinu, dessa recapitulação, tem um passuco que é difícil de entender o que esse passuco ele está falando. No meio aqui das broncas, ele fala o seguinte: Hashem Elokechem irba etchem, que Deus ele aumente vocês, veinchem hayom que korvei hashamayim larov, e que faça de vocês numerosos como as estrelas do céu. Hashem Elokei avosechem Yosef alechem kachem elef pamim, que Hashem ele acrescente sobre vocês mais 1000 vezes, vai varech etchem kasher diber lachem, e que ele abençoe vocês conforme ele disse para vocês. E, de novo, ele vai voltar aqui a falar de uma maneira dura, inclusive com uma linguagem que ele fala Eiha Essa. Como que eu ia aguentar carregar vocês? Eiha, obviamente, é mais uma conexão da nossa paraxá com o dia de Tisha B'Av, que a gente lê a Megillah Eiha, que justamente a Megillah Eiha fala sobre a destruição aqui do nosso Beit HaMikdash, são as lamentações da grande perda espiritual que a gente teve, e Mina Shamayim, essa mesma linguagem é usada por Moshe Rabbeinu, Eiha Esa Levadi Tor Hachem, como que eu vou aguentar sozinho o peso de vocês? Moshe relembrou que no meio da jornada, o povo o tempo inteiro estava sempre reclamando. Os nossos sábios falam, por exemplo, por que era tão pesado para Moshe Rabbeinu? Porque simplesmente se Moshe Rabbeinu ele vinha trabalhar mais cedo, as pessoas começavam a fofocar, e ele veio muito cedo, vai ver que ele brigou com a Tzipora, brigou com a esposa dele. Se ele saía tarde para ir trabalhar, ficava em casa fazendo coisas, todo mundo falava aí, olha, nosso líder é um preguiçoso, isso é hora de vir trabalhar. O que Moshe Rabbeinu fazia, sempre tinha crítica, sempre tinha zombaria, estava muito pesado para Moshe Rabbeinu, erro atrás de erro que esse povo fazia e não escutavam ele. Então, ele está relembrando aqui como era pesado durante esses 40 anos ser o líder do povo judeu, para a gente entender com todo o amor que Moshe tinha. Em um certo momento ele fala para Deus, Deus, olha, desculpa, não fui eu que dei a luz a esse povo, eles não são meus filhos
para que você me faça aguentar tanto sofrimento por ele. Se fosse meu filho, tudo bem, pelo filho a gente aguenta tudo, mas eu não coloquei eles no mundo, por que que você está me dando um peso tão grande que eu não estou conseguindo carregar? Deus, se for para continuar assim, eu prefiro que você me mate. Então, para Moshe Rabbeinu falar uma frase dessa é para a gente entender o quanto realmente estava pesado conduzir esse povo durante os 40 anos, e Deus concordou com ele e dividiu um pouco, entre aspas, o peso do povo com os 70 Keinim, os 70 anciãos, que ele passou um pouco da profecia de Moshe Rabbeinu para os 70 anciãos, e eles ajudaram Moshe Rabbeinu aqui na condução do povo judeu. Mas, voltando, quer dizer, a gente estava falando das broncas, a gente interrompeu do nada para Moshe Rabbeinu dar uma brachá para o povo e volta para as broncas de maneira dura. Eichá essa, como que eu ia aguentar vocês? Então, que essa brachá está fazendo aqui no meio das broncas de Moshe Rabbeinu? Então, olha que impressionante, uma das ferramentas de Kinyan, de aquisição da Torá, é justamente o Evetatorahá. A pessoa ela amar as críticas. Não é fácil amar críticas, ninguém gosta de ser criticado, principalmente por causa do nosso ego. Então, principalmente por causa do nosso kavod, da nossa honra, a gente quer ter a sensação que a gente nunca erra, a gente não tem nada para melhorar, isso dificulta o nosso crescimento espiritual. Por isso que Shlomo Amelech, ele fala, se você der uma bronca num palhaço, ele vai te odiar, mas se você der uma bronca num sábio, ele vai te amar. A forma como a gente reage a uma bronca, isso demonstra se você é um palhaço ou se você é um sábio. O sábio, ele aproveita as broncas para o crescimento dele, ele aproveita as broncas para melhorar em alguma área, como Shlomo Amelech fala, todo mundo é reto aos seus próprios olhos. Ninguém consegue enxergar, é difícil a gente enxergar os nossos próprios defeitos. Sempre que tem uma discussão, óbvio, a gente tem uma tendência natural de defender o nosso lado, defender o nosso ponto de vista, e muitas vezes é difícil entender o ponto de vista do outro. Mas a pessoa que ela é sábia, ela vai escutar a crítica, ela vai escutar a bronca, ela vai escutar o outro lado, porque isso pode estar ajudando ela a chegar na perfeição. É muito difícil a gente chegar na perfeição sem a ajuda de pessoas que olham a gente por fora, que não tem os interesses, que não tem os subornos que a gente tem dentro da gente. Então, escutar os outros é uma das grandes maneiras da gente poder crescer. Então, muita gente me fala, mas quem essa pessoa acha que ela é para me dar uma bronca? Então, o que a pessoa está perdendo? O principal da história, a mensagem que ela poderia pegar para a vida dela. Não importa de onde veio a bronca, se alguém que tem mérito ou não tem mérito. A verdade é que ela fala que a gente não pode dar uma bronca em alguém se você também faz o mesmo erro. Não tem sentido, isso seria uma demonstração que você não está dando a bronca por amor e por se importar. Se você se importasse, você também não faria essa transgressão. Então, se você, entre aspas, não tem moral para dar bronca, porque você faz o mesmo erro, então não dá bronca no outro. Mas, pelo lado de quem recebe a bronca, não importa quem te deu a bronca, é uma oportunidade de você crescer. Tem um grande Rav chamado Hidushei Arim, famosa história, ele estudava na yeshiva do avô dele, e certa vez ele passou a noite inteira, era um aluno brilhante, um estudante de Torá desde a juventude, um estudante que estudava com amor, com vontade. Certa vez ele estava estudando com o Havruta dele, com o colega de estudo, e eles acabaram passando a noite inteira estudando, e eles rezaram logo cedinho, e o Hidushei Arim, ele decidiu que ele queria descansar um pouquinho para aguentar mais um dia de estudos. Ele acabou perdendo a hora, mas não estamos falando que ele perdeu a hora 3 horas. Ele perdeu a hora 5, 10 minutos, quando ele foi entrar no Beit Midrash, no centro de estudos, estava lá o avô dele na porta e deu uma bronca nele, falou, você deveria ser o exemplo na Yeshiva, você é o meu neto e você chega atrasado, que exemplo que você vai dar para os outros Bahurim? Me falou, deu uma bronca muito dura. Quando ele finalmente entra no Beit Midrash, o Havruta dele pergunta para ele, mas espera aí, por que você não explicou para o teu avô que a gente passou a noite inteira estudando e que você foi descansar um pouquinho? E o Hidushei Arim vira para o colega dele e fala,
se eu falasse isso, Deus me livre, eu ia perder uma bronca de um gadolador, de um grande da geração. Por isso que eu fiquei em silêncio, para poder escutar essa bronca e crescer através do que eu escutei. Entre aspas, nesse caso mesmo que ele não merecia, ele foi lá e escutou, porque ele sabia que alguma coisa boa ele pode aproveitar dessa bronca que ele está escutando. Quem é o sábio? Aquele que ama as broncas. Então, se você der bronca num sábio, ele vai te amar, ele vai ser eternamente agradecido por você ter ajudado ele a crescer em alguma área que ainda faltava. Então, olha que impressionante. A gente já mencionou isso, mas a geração que está entrando na terra de Israel não é a mesma geração que saiu do Egito. Então, por causa do Reta Meraglim, o erro dos espiões que aconteceu no segundo ano que eles estavam lá no deserto, por causa desse erro, toda aquela geração morreu durante todos os anos só em Tisha B'Av. Eles, porque Tisha B'Av foi o dia que os Meraglim voltaram, então eles voltaram falando mal da terra, todo mundo chorou, um choro em vão. Deus falou: vocês hoje choraram em vão, mas nas futuras gerações eu vou dar para vocês agora de verdade motivo para chorar. Esse dia era Tisha B'Av. Durante todo o Tisha B'Av do deserto, as pessoas que tinham chorado, eles morriam só naquele dia que morriam as pessoas, e assim só uma nova geração está entrando na terra de Israel. Se a gente olhar as broncas de Moshe Rabbeinu, muitas broncas elas se referem a erros feitos pelas primeiras gerações, pela primeira geração que saiu lá do Egito, e agora já não tem mais ninguém vivo aqui para escutar essa bronca. E todo esse povo que está escutando a bronca, eles não fizeram aqueles erros. Então, o que seria esperado? Que quando Moshe começasse a falar, alguém se levantasse e falasse: Moshe, para tudo, não tem nada a ver com a gente não merece essa bronca. Com todo respeito, Moshe, mas quem errou, ele já faleceu. As pessoas não fizeram isso, as pessoas escutaram, e Moshe Rabbeinu, quando percebeu a grandeza do povo que estava diante deles, uau, eu estou dando uma bronca que não tem nada a ver com eles, e ninguém reclamou, ninguém levantou a mão para falar: Moshe, você está errado, eles estão escutando. Ele para a bronca, ele dá uma grande brachá para aquele povo, e aí sim ele continua com a bronca. Por que realmente o povo não interrompeu Moshe Rabbeinu? Para não perder os ensinamentos daquele grande homem. O que eles pararam para pensar? Peraí, a gente não participou desse erro, mas Moshe Rabbeinu sabe disso. Ele sabe quem participou e quem não participou. Se mesmo assim ele está dando essa bronca, significa essa bronca tem alguma utilidade, essa bronca vai ser boa para a gente. Ele está dando com amor. Não vamos interromper Moshe Rabbeinu, vamos escutar, vamos aprender e vamos aproveitar para usar para alguma coisa, Bezrat Hashem, para a nossa vida. E assim eles fizeram. E além de ter ganhado essa grande bronca que ajudou eles a entrar na terra de Israel mais preparados, eles também receberam aqui, da boca de Moshe Rabbeinu, eles recebem, Baruch Hashem, uma grande brachá. Um dos pontos aqui que a gente precisa parar para refletir também, a gente lê um passuco desse e a gente acaba se assustando, e a gente entende, infelizmente, por que tantas gerações e gerações estão chorando pela destruição do Beit HaMikdash e a gente acaba não tendo força para reconstruir. Uma das características mais negativas que um ser humano pode ter é dele ser um reclamão. Tudo ele vê o negativo, tudo ele está sempre reclamando. Isso aconteceu na época dos Meraglim. Quer dizer, o erro principal dos espiões, qual foi? Eles foram para a terra de Israel já contra a vontade de Deus. Deus já prometeu para eles: olha, a terra ela em termos da sua natureza, uma terra perfeita. Eretz Avat Halav Udvash, uma terra fértil, uma terra muito boa. A gente vê os milagres agrícolas que tem a terra de Israel até hoje em dia. Quer dizer, um país pequeno, um país que, enquanto o povo judeu não estava lá, era só deserto, o povo judeu entra nessa terra, essa terra começa a florescer, começa a produzir de todos os tipos de alimentos. É um milagre aberto que a gente tem dentro da terra de Israel. Deus já prometeu que, em termos naturais, a terra é muito boa,
e que também, em termos das lutas contra os povos que viviam na terra de Israel, apesar de serem povos fortes e serem cidades muito fortificadas, Deus falou, não se preocupem, eu vou fazer as guerras. Para quem estuda o Sefer Yoshua, a gente vai vendo que no Sefer Yoshua, todos os milagres da conquista da terra de Israel, é Deus que está conquistando. Óbvio, o povo judeu fez a sua parte, se armou, foi para a guerra, mas lendo as descrições das guerras, é milagre em cima de milagre. Então, Deus já prometeu, eles mesmo assim não confiam. Vamos mandar, a gente quer mandar Meraglim, quer mandar espiões. 40 dias eles só conseguiram ver o lado negativo. Eles só conseguiram ver o lado ruim, só conseguiram ver as dificuldades. Não vai dar, não vamos conseguir. É uma terra ruim, uma terra que engole seus habitantes. Então, Moshe Rabbeinu, ele está relembrando tudo isso. E aqui, como a gente falou, por mais que o Sefer Dvarim, ele é chamado de Mishneh Torah, a repetição da Torá, quando a gente vai relembrar os acontecimentos, são acrescentados alguns pequenos detalhes que ainda não tinham sido falados quando cada um dos eventos aconteceu. Então, por exemplo, uma das coisas que aconteceu depois que os Meraglim voltaram e falaram, olha, a gente não vai conseguir vencer, era melhor a gente nem ter saído do Egito, para morrer aqui no deserto, para a gente virar escravos aqui dos Cananim, para as nossas crianças serem levados como cativos, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, como, infelizmente, uma das reclamações do povo era que saudades da época que a gente comia peixe no Egito e comia de graça lá, e agora só tem essa comida horrorosa, sem graça, que era o maná, uma comida completamente milagrosa, que tem tudo que o corpo precisa. Então, reclamações, reclamações e mais reclamações. Então, olha que impressionante. O povo todo, depois que os Meraglim falaram mal da terra, olha o que está escrito. Veteragnu beoalechem vatomru. Então, vocês ficaram bravos dentro das tendas de vocês e vocês falaram lachonará. Vocês falaram mal de Deus. Olha o que o povo judeu falou. Besinat Hashem otanu. Otsiano Meretz Mitzrayim. Sabe por que Deus tirou a gente do Egito? Porque ele odeia a gente. Por ódio, Deus tirou a gente do Egito. Latetotano biademori leashmideno, para nos entregar de bandeja na mão dos Emorim, um dos 7 povos da terra de Israel, e para destruir a gente. Olha que impressionante. Depois de todos os milagres, das 10 pragas do Egito, a abertura do mar, as ananeia cavot que acompanhavam eles, o poço de Miriam, o man que caía, o que o povo fala? Porque Deus, ele odeia a gente, esse é o motivo que ele tirou a gente do Egito. Infelizmente, quer dizer, dá para entender o decreto de Tisha B'Av, isso é a conclusão de alguém que não tem nenhum tipo de akaratatov, de reconhecimento, de agradecimento pelas bondades, pelos milagres que Hashem faz. Ao invés de ser eternamente agradecido, Deus, obrigado, você me tirou do Egito, você fez milagres. Não, por ódio você me tirou do Egito, só para me entregar de bandeja nas mãos do Emori. Então, isso é uma das piores características que um ser humano pode ter, de só reclamar de tudo o tempo inteiro. Com isso, ele vai transformar coisas boas como se fossem coisas ruins. Ele vai transformar um milagre num defeito, numa coisa negativa. Isso foi o choro do povo judeu depois dos Meraglim. Nesse dia foi decretado Tisha B'Av. Esse dia era Tisha B'Av e todo Tisha B'Av Deus avisou. Agora vocês reclamaram sem motivo. Vocês reclamaram com tudo de bom na vida de vocês. Agora vocês vão ter motivo realmente para reclamar. E a gente sabe grandes tragédias, a destruição dos 2 templos, expulsão dos judeus da Espanha e Portugal e também várias tragédias modernas que tiveram dentro da história do povo judeu, tudo coincide com Tisha B'Av. Por quê? Essa falta de akaratatov, de reconhecer, de agradecer. Então, qual é o conserto? A gente agradecer mais, a gente reconhecer a mão de Hashem, a gente o tempo inteiro
Para cada coisa que você pede para Deus, você tem 20, 30, 100 coisas para agradecer. Para cada coisa que falta na tua vida, tem milhares de coisas que você sim tem. Se a gente fizesse uma lista de tudo que eu tenho na vida e do que falta na minha vida, ninguém trocaria, olha, deixa eu ficar com o que falta na minha vida e eu abro mão tudo que eu já tenho na vida. Quanta brachá que a gente tem no nosso trabalho, nos nossos amigos, nas nossas casas. Baruch Hashem, Hesed, bondade o tempo inteiro, e o ser humano está sempre reclamando, e a reclamação ela acaba tendo consequências muito negativas. A pessoa que é reclamona só sabe ver coisa negativa, só sabe ver o ruim nos outros, vai terminar fazendo Lashon Hará, vai terminar com sinat hinam, com ódio gratuito. Por que é gratuito? Porque é só na cabeça dela o problema. O outro não te fez nada de errado, mas na sua cabeça você acha que está errado. Por quê? Porque você gosta de ver as coisas de uma maneira negativa. É por isso que o nosso Beit HaMikdash foi destruído e até hoje não foi reconstruído. Por isso, vamos começar a ver as coisas de uma ótica positiva, ver as coisas de uma maneira boa, ver as pessoas de uma maneira positiva. Vamos fazer a Ahavat Hinam, o amor gratuito para combater o ódio gratuito, o amor gratuito, ajudar as pessoas, mesmo sem precisar ter um motivo para isso, simplesmente pelo amor que a gente tem pelo Criador do mundo, por Am Israel, e Bezrat Hashem, que isso possa reconstruir o nosso Beit HaMikdash, e Tisha B'Av, ao invés de ser um dia de choro e de tristeza, que se transforme num grande dia de alegria. Shabbat Shalom.